Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer para vocês a aula desse unicórnio bem fofinho aqui. Eu fiz ele no Eco Bag. Ele foi uma encomenda de uma cliente minha. E aí eu comecei com o básico, preenchi o branco, ó. Aí não fiquei fazendo tudo no vídeo para não tomar tanto tempo, né? Passei o branco em tudo, passei o rosa bebê também em todas as partes e aí comecei a fazer a sombra, que é a parte mais importante, né? A gente pega, ó, o pincel, é um pincel de cerdas curtas, eu coloco tinta só num cantinho do pincel, tá? Numa lateral, eu molho ele de ladinho, vou indo com ele em pé, passando aonde precisa da sombra, ó. Aí vocês conseguem ver bem aonde eu tô colocando a sombra. E como eu faço com o pincel? Eu vou deslizando ele de um lado para o outro, às vezes eu vou fazendo ele com movimentos circulares, para que essa sombra fique bem esfumaçada no branco. Para que não fique a sombra e depois o branco, e sim que fique um degradê, que eles se encontrem. Então ali dá para ver bem certinho todos os lugares que eu coloquei a sombra no unicórnio, na parte branca dele. E aí eu comecei a pintar o arco-íris. Aí eu escolhi as cores conforme o projeto que eu montei para cliente e fui pintando. Eu comecei com roxo, aí fui para o azul celeste. Ah, gente, o projeto, se alguém quiser o risco, me chama, me avisa aqui nos comentários que eu vou deixar para vocês lá no meu Instagram. Meu Instagram também é Artitato. E aí por lá eu mando para vocês o risco desse unicórnio, que foi eu mesma que desenvolvi o risco, tá? Então, aí eu fui pintando, ó, as cores, preenche bem certinho. Eu gosto de usar um pincel macio, que as cerdas não sejam muito longas. Eu tenho dois, assim, que são os de uma marca, né? Mas duas linhas da mesma marca, que são os que eu mais gosto de trabalhar, que eu acho que facilita na hora de preencher, tá? É o mesmo que eu uso para fazer sombra também. Aí ali, ó, eu fui preenchendo as cores, conforme o projetinho que eu criei e mandei para minha cliente para aprovação. E aí eu fiz assim, de novo, para não ocupar muito tempo de vocês, pra gente ser mais objetivo, eu preenchi ali, ó. Aí eu mostro que eu vou preencher o restante, né? E depois a gente volta já com o arco-íris prontinho, olha lá. E aí eu vou pro cabelo. O cabelo dele também, eu segui mais ou menos o padrão do arco-íris, fui preenchendo com as cores, só que o que eu fiz na divisão entre uma cor e outra, eu fui passando o pincelzinho em pé, deslizando bem para um lado e para o outro, para que as cores se mesclem. Então no meio, ó, agora é uma hora que vocês vão ver, entre o azul e o amarelo, eu fiz com o azul celeste e o amarelo limão, aí eu começo a passar, ó, o pincel molhadinho de amarelo no meinho. Por isso que é importante a outra tinta ainda estar molhada, tá? Para que elas se mesclem, para que dê um degradê de cores mescladas. E aí também é legal porque vai criando umas cores diferentes. E fica bem bonito o trabalho, ó. Entre o rosa e o amarelo eu também fiz, ó, ficou um tom meio alaranjado, bem bonito ficou. Aí fui ali pro roxo. No roxo eu puxei como se fossem uns fiozinhos, ó. Na verdade, no lilás, né, eu puxei uns fiozinhos com violeta de cobalto. Pra dar uma diferenciada nessa crina do nosso unicórnio, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade ali na hora que tá passando, ó. Só o importante é estar a tinta sempre molhada para conseguir mesclar, tá? Gente, se vocês estão vendo aqui os vídeos, estão curtindo os passo a passos que eu tô deixando aqui, as aulas, querem alguma coisa diferente, comenta, deixa aqui nos comentários que aí eu vou providenciar para fazer. Se é uma coisa que eu já sei, eu vou gravar. Se eu não sei ainda, eu vou estudar para gravar para vocês.
curte, comenta. Eu sei que às vezes até é meio chato a gente ficar pedindo isso, mas é que isso ajuda muito a gente ter vontade de continuar gravando, de continuar fazendo, porque por mais que esse caso era uma encomenda, não foi uma aula especialmente gravada para isso, mas tem que parar, tem que gravar. Para gravar leva mais tempo do que se eu tivesse só pintando a encomenda. Depois eu tenho que editar, tenho que gravar o áudio. Então, dá um trabalhinho para fazer. Então, se vocês puderem fortalecer dando um like, se inscrevendo no canal, quem quiser me seguir lá na outra rede de fotos, pode ir lá seguir. Por lá eu compartilho com vocês os riscos que eu trago para cá. E quem quiser alguma coisa diferente, comenta aqui ou lá na outra rede também, que aí eu vou trazendo as coisas diferentes para vocês no canal. E vocês foram vendo, ó, o cabelinho dele, a crina, eu fui fazendo tudo assim. Fui mesclando, fui puxando uma cor e outra, ó. E fui pintando assim ele de forma bem simples. E agora eu vou começar a fazer a sombra da orelhinha, ó. A orelha eu fiz com rosa chá. Todos os lugares que eu pintei com rosa bebê, eu fiz sombra de rosa chá. E aí de novo, ó, passa o pincel, vai esfumando bem o pincel para não ficar muito marcado. Apesar que nesse unicórnio, o projeto dele, as patinhas e a parte do focinho dele era bem marcado. Então, era como se fosse um contorno mais grosso. E aí foi como eu fiz, né? Como estava no projeto, que foi aprovado. Então, ó, pode ver que eu fui fazendo ali as sombras. Como eu falei para vocês, o pincel molhando a pontinha do pincel, pincel inclinado. E aí a gente vai, ó, deslizando o pincel, fazendo movimentos circulares para ir esfumando. Quando não é para ser um contorno assim marcado, uma sombra assim marcada como esse meu, aí você passa bastante o pincel para esfumar bem, como eu fiz no branco, né? O branco eu peguei a tinta pêssego misturada com um pouquinho de branco e fiz o sombreamento das partes brancas. Ali eu esfumei bem, porque o objetivo não era ficar marcado, como é no rosa, né? No rosa, ó, pode ver, ó, deixei bem marcado mesmo o chifrinho do unicórnio e tudo, porque esse era o nosso objetivo, né? De deixar ele bem marcado. Essa foi uma encomenda minha de volta às aulas. Aqui na região onde eu moro, as escolas pedem bastante para os pais mandar as ecobags para vir os trabalhos de aula dentro. Então, a ecobag aqui vende muito bem. É uma coisa que não é tão caro para a gente fazer, para quem está começando, né? É um investimento relativamente barato. A gente consegue vender a um preço mais em conta. Só tem que cuidar com o desenho que a gente pinta, né? Porque se é um desenho que tu passa o dia inteiro fazendo, já vai tornar um pouco mais caro, né? Então, por isso que a gente cuida do que a gente faz, para não ser um trabalho tão elaborado, para também não precisar ficar tão caro. Que é uma opção bem legal, eu fiz bastante para as crianças levarem para a escola. Então essa eu achei ela tão fofinha que eu pensei, eu vou gravar ela para levar pro canal. E agora eu deixei o vídeo mais acelerado um pouquinho, porque eu sei que nem todo mundo tem paciência de assistir um vídeo muito longo, não é só paciência, é tempo também, né? E só fui fazendo o contorno, ó. O contorno eu peguei um pincel zero. Esse que eu tô usando é de cerdas curtas também. Mas você usa o que você acha melhor, que você já está adaptada para fazer. E aí só fui contornando conforme o projeto inicial, onde tinha o contorno, eu fiz o contorno também. Olha só. E aí assim vai terminando de surgir o nosso unicórnio. E esse unicórnio é legal que ele é
muito atemporal, né? O unicórnio acaba que depois que ele entrou na moda, ele não sai mais. Então é uma pintura legal pra gente fazer, é um risco legal para se ter, porque sempre vai ter as meninas que gostam, que querem unicórnio. Esse eu fiz na semana que antecedeu o carnaval e eu já tenho a encomenda, só que daí é um outro modelo de mais coisas de unicórnio para o começo de março. Então o unicórnio ele é muito atemporal, é uma peça que a gente sempre vende, que a gente sempre tem e ele pode ser simples de pintar, como eu mostro aqui para vocês. Não tem muito mistério, é só prestar atenção no vídeo, né? Olhar certinho onde tem as sombras. E aí a gente tem um unicórnio bem bonitinho. Esse ficou bem fofinho, né? E aí você vai. Nesse eu acabei não passando glitter. Mas quem gosta, quem quer, dá para passar glitter no chifre dele, no arco-íris, nas nuvens. Aí vai muito do gosto também do cliente, né? Para quem você está fazendo, para dar de presente, enfim. Então esse foi só bem colorido. E essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima!